Assista agora a programação de uma parceira da TV Educação, Caminho para o Saber. Oi pessoal, está começando agora mais um Educação em Rede, um programa desenvolvido pela Universidade Estadual do Maranhão em parceria com o Governo do Estado do Maranhão por meio da Secretaria de Educação. No programa de hoje a gente vai falar sobre um tema super importante, sobre como as pessoas estão voltando à normalidade depois de 2 anos de pandemia do coronavírus. Para quem não sabe, segundo a Organização Mundial da Saúde, a pandemia é considerada a disseminação mundial de uma nova doença e o termo passa a ser utilizado quando a epidemia ou surto afeta uma região e se espalha por diferentes continentes, com transmissão sustentada aí de pessoa para pessoa. Na prática, infelizmente, perdemos muitas vidas e a incerteza em lidar com essa doença foi marcante para a população do mundo todo. Mas essa realidade, felizmente, tem se transformado. Aqui no Maranhão, com o aumento do número de pessoas vacinadas, o governo do Maranhão começou a flexibilizar o uso de máscaras de proteção e grande parte da população já caminha aí para a terceira dose da vacina contra a Covid-19. As escolas também começaram a voltar às suas atividades presenciais, isso depois de 2 anos adotando um novo modelo de educação. Para os estudantes, o retorno tem sido um desafio e voltar a falar sobre normalidade, interagir com os colegas e se preocupar com o fim do ano letivo é uma realidade para eles. E para falar mais sobre esse assunto, sobre esse retorno às aulas, a gente está recebendo aqui no nosso estúdio do Educação em Rede essa turma aqui, o professor Wilson Chagas, mostrando todo mundo já aqui, que é gestor da Escola Maria Aragão, né, e também com os alunos lá da escola que vão falar um pouquinho sobre esse retorno, como é que tá sendo essa volta aí dessa era TikToker para vir para a vida real, né? Sejam muito bem-vindos, professor. Eu queria muito que essa conversa servisse para o pessoal que está assistindo a gente entender como é que está sendo esse retorno, esse tão aguardado retorno, né, depois desse período pandêmico. Como é que tem sido? Olha, tem sido muito bom, porque havia uma ansiedade muito grande para voltar, principalmente por parte dos alunos e já por parte dos professores e das gestões e tudo mais, havia uma preocupação com esse retorno, né? Voltar, mas voltar com segurança, voltar com as condições ideais para se conduzir o processo sem correr riscos exagerados, né? Então a escola, ela se preparou, ela cumpriu todos os protocolos biosanitários, com instalação de pias, a sinalização da escola. Em relação a isso, nós procuramos fazer um projeto que fosse bem ampliado. Ganhamos também, em parceria com o Unicef, a instalação de uma estação de higienização na entrada da escola, que inclusive não é só para a própria escola, para os alunos, para a comunidade escolar, mas é para a comunidade como um todo, que pode acessar a escola e lavar as mãos, que é um gesto simples, mas é uma medida de segurança. E também nós preparamos um plano de retorno escolar, seguindo a orientação da Secretaria de Estado da Educação, e lá nesse plano constam todas as orientações, o planejamento, as etapas, como é que se conduziria esse processo todo. Então, até agora tem sido bom, tem sido diferente, evidentemente, né? Uma dinâmica diferente. E, de certa forma, também ela tem sido mais intensa, porque ainda não se definiu muito em que mundo nós estamos no momento. Se é um mundo virtual, se é um mundo remoto, ou se já é um mundo físico. E isso realmente tem aumentado a demanda de trabalho, né? E também no sentido de restabelecer uma rotina de trabalho que já se tinha antes e que, de certa forma, se mudou totalmente. Estava estabelecido. Exato. Antes. E agora não, a gente voltou numa outra dinâmica, né? A gente já está há muitos meses, né? Quase 2 anos aí nesse momento, nesse período de pandemia, onde todo mundo precisou se afastar. As escolas, de modo geral, precisaram se reestruturar de alguma forma. Se reinventar. E professor, você estava falando que, além de ser gestor da Escola dos Meninos, o senhor também coordena em outros polos. Aí você estava falando sobre essas
readequações que as escolas precisaram passar. Isso é algo que chega em todas as escolas, em algumas específicas? No Estado foi estabelecido que deveria chegar em todas as escolas, e realmente chegou. Agora, cada gestor, ele conduziu, obedecendo aos protocolos, conduziu da sua forma, de acordo com o seu espaço físico, de acordo com o seu corpo humano de trabalho dentro da escola, para que pudesse conduzir da melhor maneira possível e mais seguro possível esse retorno. Por exemplo, lá no Centro de Ensino Maria José Aragão, eles chegam, tem 2 pessoas no portão, uma com o medidor de temperatura, outra com o álcool 70, borrifando nas mãos, e se controla essa entrada, né? Na maioria das vezes se forma no pátio para se dar os informes, pedir, inclusive, que eles sigam essas orientações. Não é tão fácil, principalmente a questão do uso de máscara. E aí a gente está sempre nessa, né, de tentando organizar da melhor maneira possível isso. As salas, elas são higienizadas constantemente, apesar de já se estar utilizando a questão dos ar-condicionados, porque não dá para suportar o calor, né? Mas a gente tenta, na medida do possível, fazer com que se cumpra tudo isso, né? E sem contar que cada escola ela tem uma dinâmica muito própria, né, de movimento, né, de energia. Um organismo vivo. Exato, é um organismo vivo, gostei. É isso mesmo, né? E se fala muito que nós, do Maria José Aragão, somos um organismo super vivo, porque acontece muita coisa no chão da escola. Passarinho de toda cor, gente de toda cor, amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou. E graças a Deus nós não tivemos até agora nenhum incidente, nenhum caso de contaminação. Quando há um sinal de gripe, de resfriado e qualquer coisa, eles já ficam em casa, eles não vêm, comunicam. Ainda estamos utilizando muito os grupos de WhatsApp, né, que se criou lá no início lá da pandemia, inclusive do desconhecimento total, da incerteza, do temor, do medo, da angústia. Nós tínhamos que manter a escola funcionando, então nós criamos os grupos de WhatsApp, que já era uma coisa comum, né? Mas aí nós fizemos o seguinte, institucionalizamos isso. Um celular somente para os grupos das turmas, porque senão não se aguenta trabalhar. E aí continua utilizando essas dinâmicas que puderam ser agregadas a esse retorno físico, para que se possa conduzir um processo mais seguro, mais eficiente, mais eficaz, né? Acima de tudo isso. Perfeito. Já eu chego em vocês, tá? A Sara e o João Vitor estão ansiosos para falar aqui, mas, professor, antes de chegar neles, você estava falando aí sobre trabalho, né? Que aumentou o trabalho. Em muitos lugares, as turmas presenciais precisaram, às vezes, ser divididas. Sim, tem um trabalho híbrido também? Tem. Houve um momento, quando nós voltamos em agosto, as escolas estaduais retornaram em agosto, houve um momento em que era híbrido. Mas aí a gente tem que também ser muito realista. Uma das coisas que aconteceu com a pandemia é que ela evidenciou muito mais a desigualdade social-tecnológica, o acesso à tecnologia, e principalmente nas periferias. Então, foi se ajustando, a SEDUC ela forneceu chips para os alunos num determinado momento, o que facilitou em muito. Mas quando nós retornamos, o que aconteceu? As turmas foram divididas em 2 grupos. Então, enquanto o grupo 1 estava na escola assistindo aula presencial, o grupo 2 recebia um roteiro de estudo para ser desenvolvido em casa. Dentro desse roteiro de estudo, poderia acontecer de ser uma atividade através do Google Sala de Aula, através do e-mail, através do grupo de WhatsApp, ou então que ele trouxesse no retorno para o grupo dele presencial, na época do retorno presencial do grupo dele, né? Então se trabalhou muito isso. E o interessante desse momento é que a escola experimentou uma volta e ao mesmo tempo um sossego, né? As turmas não estavam superlotadas e tudo mais. E aí, logo em seguida, vieram todos de uma vez. Então você imagina o que é
ter 400 alunos no espaço, né? E aí a coisa duplica, né? Naturalmente, no número de pessoas, e ao mesmo tempo a gente começa a perceber ruídos do processo, né? E também o que aconteceu de interessante é que havia uma ansiedade muito grande para voltar para o espaço escolar. Inclusive, a gente ouvia muito durante o período mais crítico da pandemia, que eu era feliz e não sabia. Quanto a gente sente falta do professor. Por que a gente... Entendeu? A gente do lanche? Do lanche. Agora mesmo, né? Eles estavam comentando, doido para voltar, porque hoje é dia de um arroz fantástico na escola, né? Mas tem sido um retorno proveitoso, produtivo. Hoje nós estamos em conselho de classe, ontem foi do primeiro ano, das turmas deles, e a gente percebeu isso, né? O quanto as coisas estão começando novamente a engrenar. E, Lucas, o que é mais interessante de tudo isso, que é a preocupação maior que nós tivemos, foi, em alguns casos, a manutenção e, em outros casos, o restabelecimento dos vínculos com a escola. Porque houve alunos que estão numa fase complicada, né? Porque é uma fase de descoberta, é uma fase da necessidade da interação social e a escola é o local propício para isso. Então, se não estão na escola, não acontece. E outra parte também, que teve que ir para o mercado de trabalho, porque tem que ajudar em casa, né? E aí vem uma insegurança muito grande, porque o que vai ser da minha vida? O que eu vou ser, né? Tá certo, professor. Já vocês vão me contar essa história do lanche, viu? A gente vai fazer um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouquinho, tá certo? Com mais Educação em Rede, a gente está discutindo essa volta às aulas aqui no Maranhão. A gente volta já, não sai daí. Olá pessoal, vocês estão gostando da Educação em Rede dessa semana? Você quer rever outros programas que já foram exibidos? Eles estão todos disponíveis na plataforma Gonçalves Dias ou no canal da UEMA no YouTube. E o conteúdo tem vários temas interessantes que ajudam você a refletir sobre diversos contextos da sociedade. Cidadania, uso excessivo da internet, bullying, racismo estrutural, educação à distância já foram alguns dos assuntos abordados aqui no Educação em Rede. E aí, que tal revisar esse conteúdo? Então fique ligado e acesse também as nossas redes sociais. Apesar de todas as dificuldades e limitações, o sonho persiste. E a vitória está sempre no final do caminho. O melhor de uma educação inovadora é o que ela consegue fazer com a vida das pessoas. Dando mais esperança e motivos para continuar. Levando o conhecimento aos lugares mais distantes. E formando cidadãos capazes de construir uma história de vitórias com muita coragem e dedicação. O EMANET. Diminuindo distâncias e construindo história. Estamos de volta com a Educação em Rede, estamos aqui no nosso estúdio conversando com o professor Wilson Chagas, que é da escola Maria Aragão, aqui da cidade operária, e também com os estudantes lá da escola, que é a Sara e o João Vitor. No primeiro bloco a gente estava falando aqui a respeito desse retorno, como é esse trabalho dobrado aí para os professores, né, que estão de fato se desdobrando para tentar atrair esses alunos, receber esses alunos de volta. E agora a gente vai falar com os alunos, como é que tem sido, como é que foi primeiro esse momento. Queria que vocês fizessem uma busca assim, lá na história de vocês, lá em 2020, quando vocês ficaram sabendo que é precisar não ir mais para lá, ficar em casa. Como é que foi isso para vocês? No primeiro momento vocês acharam legal que parecia férias, né? Sim, é isso. Eu não achei, eu não gostei. Não? Mas e como foi esse momento, assim, quando vocês se viram sem aula e tal, como é que vocês lidaram? O que vocês fizeram? No início foi, a gente
pensou nisso, né? Ah, uma coisa legal, o conteúdo vai ser um pouco mais leve, a trajetória vai ser uma coisa bem mais leve. E a gente ficou, caramba, vai ser uma coisa bastante legal. Só que aí, com o tempo, foi ficando muito cansativo, até porque os professores, eles tinham que dar aula, então foi tipo, de uma energia muito mais pesada, sabe? O nível de atividades, de deveres era um pouco maior. Junto isso, muito mesclado com o sentimento de insegurança, né? Medo, porque tínhamos passado vários meses. Então a gente ficou, caramba, quando é que isso vai acabar? Né? Então isso foi se mesclando com uma insegurança, medo, desespero. E a gente tinha que estar junto com todos esses sentimentos, realizando as atividades, estudando, né? Então teve um momento em que foi se tornando algo bastante complicado, em que a gente simplesmente participava das aulas por participar. Sim, por a gente não participar. estava mais conseguindo absorver tudo aquilo, Não é a sabe? mesma sensação de estar dentro da sala de aula, Exato. presenciando o que o professor está passando pra gente. Inclusive, ano passado, quando eu ainda não morava aqui em São Luís, eu mudei há pouco tempo, já vai fazer 1 ano mais ou menos. E eu estudei numa escola lá em Dom Pedro, onde eu morava. E eu desenvolvi um transtorno, eu tinha síndrome do pânico e muita ansiedade. E por conta disso eu estudei somente 6 meses na escola passada e eu acabei pedindo para sair. Quando eu cheguei aqui em São Luís, Te indicaram? me indicaram para a escola Maria José Aragão e eu vi que a dinâmica daquela escola era diferenciada. E eu tô presenciando isso hoje e tô gostando bastante. Entendi. Como é que era essa rotina de estudo de vocês? Todo mundo, assim, vamos falar assim pela turma de vocês, pelos colegas. Todo mundo tinha internet? Vocês passaram alguma dificuldade com isso? Tô aqui na aula, minha internet caiu. Como é que era a rotina de estudo? Era bem intensa. A gente não mudou muita coisa no início, mas com o tempo, como disse, foi ficando um pouco mais intensa. A gente teve que lidar com outros fatores, além da internet, que quase ninguém tinha acesso. Pouco armazenamento no celular, porque eram muitos PDFs, muita atividade, então a gente teve que começar a pagar várias coisas para conseguir abaixar esses PDFs. Também os próprios transtornos, né, porque os alunos não estavam mais aguentando, então às vezes eram falando no mesmo tempo que outra pessoa. Sim. Também teve uma época em que o link da aula ele era compartilhado para outras escolas, então qualquer aluno entrava e começava uma baderna muito sala de grande. aula. E aí a gente Foram ficou várias assim, fases. várias fases. Até encontrar o ponto desse ensino híbrido. E aí, professor? Nesse período, eu acho que imperava em tudo essa busca por acertar. Sim. Então, a gente tentava o que se podia dentro das nossas limitações de recursos materiais, tecnológicos, para manter o contato com eles. Por exemplo, houve um momento em que nós conseguimos a doação de alguns celulares. E aí pensa, tem que decidir para quem que você vai doar esses celulares. Eu me lembro que eu fui deixar umas 3 casas na área da Cidade Olímpica, para um aluno surdo e para mais uma aluna e outro aluno, né, que realmente não tinham acesso a nada. E tu imagina, você receber um celular, a felicidade que né? E aí houve outro momento em que a gente conseguiu uns tablets. Nós conseguimos a doação de 30 tablets, numa parceria com o Ministério Público. E aí, a mesma coisa, decidir para quem entregar. Nós temos 30 alunos, esse ano matriculado, nós temos 30 alunos com necessidades especiais. Então a gente acabou priorizando esses, porque precisa de um aparelho maior, porque precisa, né? E como a Sara falou, um aplicativo que baixasse no celular, a memória ia toda, né? Então tinha que tomar cuidado muito com isso também. E o que acontece? Como não havia um processo de comunicação presencial, físico, e os grupos, eles começaram a se encher de conflitos por isso. Eles acabavam aproveitando o próprio grupo para desabafar. Sim. Para desabafar. É um momento de pressão. Né? E o João falou de uma coisa que é muito interessante, que foi o aumento da incidência desses transtornos psicológicos por conta desse isolamento, né? A sensação de insegurança exato, como a Sara, futuro, né? Exato, como a Sara falou, essa sensação de segurança quanto ao futuro,
o medo mesmo de morrer ou de perder alguém da família. E aconteceu de vários alunos perderem pessoas da família ou conhecidos, amigos e tudo mais. Isso vai afetando, né? E quando nós voltamos para o presencial, a gente foi perceber, inclusive, o quanto que eles se sentem agora corresponsáveis e parceiros na escola. Eles não são só alunos. Sim. Eles não, eu não percebo isso só como aluno. Eu percebo como uma grande família em que todo mundo é parceiro. Pode até existir os conflitos, porque existem no universo que tem essa quantidade de gente, né? Na dialética dessa sociedade. Mas eles são parceirões. Isso aí é fato. Porque estão valorizando mais agora a escola. Com certeza. Como é que está sendo esse retorno? Sentiram muita falta desse convívio, da troca com os amigos, da fofoquinha no corredor? Como foi? Até porque dentro de casa, a gente também pode ver que dentro de casa o acolhimento não era tão grande assim como é dentro da escola. Eu me sinto mais acolhido na escola do que dentro de casa. Sim. Porque você cria conexões com pessoas que você tem mais afinidade e tudo mais. Sim. Inclusive, ele só quer fazer as coisas se a senhora for. Tá dando entrevista aqui porque a senhora daqui. É isso. Gente, nosso tempo tá curtíssimo aqui, mas queria agradecer muito a presença de vocês aqui. Foi um papo muito legal. Tenho certeza que quem está assistindo a gente se identificou com vocês. Muito obrigado, professor. Muito obrigado também, Sara. Obrigado, João Vitor. A gente vai encerrando esse nosso momento de debate aqui no Educação em Rede. A gente vai fazer um rápido intervalo, mas na volta tem agenda cultural, dica de livro para você e muito mais. Obrigado, viu, gente? Olá, pessoal! Vocês estão gostando do Educação em Rede dessa semana? Você quer rever outros programas que já foram exibidos? Eles estão todos disponíveis na plataforma Gonçalves Dias ou no canal da UEMA no YouTube. E o conteúdo tem vários temas interessantes que ajudam você a refletir sobre diversos contextos da sociedade. Cidadania, uso excessivo da internet, bullying, racismo estrutural, educação à distância já foram alguns dos assuntos abordados aqui no Educação em Rede. E aí, que tal revisar esse conteúdo? Então fique ligado e acesse também as nossas redes sociais. Tudo começa pelo primeiro degrau. Os ambientes estão em constante transformação e poder acompanhar as mudanças faz parte do processo de evolução. Hoje, a sala de aula mudou e virou a nossa casa. Professores precisam se adaptar à nova realidade, mas não precisam passar por isso sozinhos. Quem quer chegar ao topo não pode apenas ficar esperando. É preciso subir degrau por degrau. Escada. A plataforma de cursos abertos da UEMA é um caminho rumo ao topo, mas principalmente rumo à transformação. Aprimoramento profissional, crescimento pessoal. A plataforma aproxima as pessoas dos seus objetivos. Cursos livres online que desenvolvem a competência em diferentes áreas. Mais de 400 mil usuários em todo o território nacional e em outros 59 países. Escada. Experiência e eficiência compartilhando conhecimento e qualificação. Uma plataforma interativa e de fácil acesso, inovadora no uso das tecnologias e atualizada constantemente. A pandemia alterou a vida de milhões de pessoas. Professores e alunos dormiram em um mundo e acordaram em outro completamente diferente. Com novas demandas e exigindo novas habilidades, ficar parado no meio da escada não é uma opção. Buscar o aperfeiçoamento profissional é o caminho. Um caminho que não precisa ser trabalhado sozinho. CAPES e UEMA unidas em prol da educação. Uma parceria que vai ampliar as oportunidades de formação docente. É a expertise da UEMA em desenvolver alternativas inovadoras por meio da plataforma Escada, aliada ao compromisso da CAPES com a formação continuada de professores. 2 instituições por uma educação melhor e mais qualificada no Brasil. 300 mil vagas. 5 cursos especialmente idealizados para os professores. Gratuitos e com certificação, com foco na nova realidade
que é aprender, trabalhar e evoluir. Mesmo que não saibamos quando tudo isso vai passar, podemos pelo menos ter uma certeza, a de que um dia tudo isso vai passar. E até lá, a CAPES e a UEMA serão promotoras do conhecimento, do aprimoramento, do aperfeiçoamento profissional e, é claro, da formação de professores. Enquanto houver esperança, sempre haverá um caminho, degrau por degrau, até o topo da escada. Apesar de todas as dificuldades e limitações, o sonho persiste. E a vitória está sempre no final do caminho. O melhor de uma educação inovadora é o que ela consegue fazer com a vida das pessoas. Dando mais esperança e motivos para continuar. Levando o conhecimento aos lugares mais distantes. E formando cidadãos capazes de construir uma história de vitórias com muita coragem e dedicação. O EMANET. Diminuindo distâncias e construindo história. Estamos de volta com a Educação em Rede. Como você viu no bloco anterior, a pandemia do coronavírus mudou a dinâmica do mundo todo. Incertezas, perdas, ansiedade. A gente vai ouvir agora um especialista falando sobre como essas transformações impactaram o nosso emocional. Olá, sou Maria Jusilene, psicóloga clínica, neuropsicóloga, e gostaria de falar com vocês a respeito do retorno das atividades acadêmicas e administrativas agora para o ano de 2022. E o que não devemos perder de vista em se tratando da nossa saúde mental. Desde o ano passado, a Covid-19 ela impôs o ensino remoto a milhares de estudantes, acadêmicos em todo o país, em todo o mundo. Com o retorno gradual dessas atividades presenciais, o Conselho Nacional de Educação ele publicou diretrizes, para que pudesse orientar exatamente esse retorno da educação básica e da educação superior. E nós sabemos que a presença do professor na sala de aula ela é insubstituível, mesmo entendendo que a internet, com todas as ferramentas que está aí ao nosso dispor, elas são imprescindíveis, elas são muito importantes. O Brasil ele foi um dos países que permaneceu mais tempo com escolas e instituições superiores fechadas, por mais tempo. E agora, com um número maior de pessoas vacinadas e uma situação mais controlada da Covid-19, é importante que nós retornemos às nossas atividades acadêmicas e administrativas. A UEMA, por exemplo, está assegurando um retorno seguro às aulas presenciais, buscando respeitar os protocolos sanitários, organizando o seu planejamento pedagógico para que todos nós estejamos seguros, fazendo avaliações diagnósticas para assim promover os programas de formação contínua, visando esse nosso aprimoramento, as nossas práticas pedagógicas, enfim. Para isso é importante atentar que eu e você somos responsáveis para esse retorno acontecer de maneira saudável. Um dos primeiros pontos a serem considerados por mim e por você é o respeito a si mesmo, a nós mesmos e ao outro. Esse respeito ele perpassa exatamente pela continuidade de usar o álcool em gel, de usar a máscara em lugares
que tiver muitas pessoas, que tiverem muitas pessoas, enfim. Muitos governos, neste mês de novembro, muitos estados facultaram o uso de máscaras em ambientes ao ar livre. Mas, se você não se sente ainda confortável em relação ao contexto que nós estamos vivendo, continue, né, mantendo as suas práticas, mas de uma maneira equilibrada, para que não se faça necessário você administrar um sofrimento pessoal. Por isso que o equilíbrio, a palavra de ordem é equilíbrio. Tá? Você pode, quando retornar ao seu serviço, às suas atividades acadêmicas, você pode continuar seguindo aí todas as recomendações sanitárias em relação à lavagem das mãos, ao uso do álcool gel, ao uso da máscara, como eu falei agora há pouco. Mas o mais importante é você saber que teve uma gripe, teve um mal-estar, não vá para a sua sala de aula, não vá para o seu serviço, né? Apresente exatamente a sua necessidade, porque assim você vai estar respeitando a si mesmo e ao outro. Além do que, procure ocupar a sua mente. Procure ocupar a sua mente em resultados. Procure ocupar a sua mente no número de pessoas que foram curadas, né, da Covid-19, de pessoas que estão aí, né, na luta para organizar as suas vidas. Não foque a sua mente em situações catastróficas. Busque o seu momento de meditação, busque seu momento de desenvolver a sua cognição, a sua espiritualidade, né? Buscar entender como lidar com as suas emoções, desenvolvendo o autoconhecimento, né? E se for necessário, procure uma psicoterapia para te ajudar a seguir em frente de uma maneira mais saudável, de uma maneira mais tranquila. Um grande abraço para você e que você possa, a cada instante, alçar voos muito maiores na sua trajetória acadêmica, na sua trajetória laboral. Tchauzinho! Esclarecimentos muito importantes, né? Mas não foram só as pessoas que passaram por mudanças, não. A pandemia também mexeu com os nossos animais, os animais domésticos, cães, gatos, foram adotados aí durante a pandemia e passaram por um processo de ansiedade com a volta das atividades da rotina dos seus tutores. Além disso, muitos desses animais adotados durante a pandemia foram abandonados. Por isso a gente foi até o hospital veterinário aqui da UEMA para falar um pouco mais sobre esse assunto e chamar atenção para você. Eles são fofinhos, brincalhões e sempre ótimas companhias. Tanto que durante o período mais restritivo da pandemia, os bichinhos de estimação foram os grandes auxiliadores para amenizar o tempo sem poder sair de casa. É o que explica a médica veterinária Carla Sá. Durante a pandemia, um período de incertezas, principalmente no início do isolamento social, a grande maioria das pessoas teve que ficar distante dos seus familiares, amigos, parentes mais próximos, não podia sair de casa, então o pet acabou sendo uma companhia, nesse momento tão difícil para cada um de nós. Pode parecer que esses amiguinhos não sofrem com a pandemia, mas se engana quem pensa que eles não foram afetados pelo isolamento. Agora, com o afrouxamento das restrições, eles também precisam de atenção e da volta da rotina. O ideal é que eles continuem os passeios normais, para não estressar, de preferência em ambientes abertos, ao ar livre. Com esse período de pandemia, acabou que a grande maioria deixou mais de ir ao veterinário, porque tinha as restrições, geralmente era só urgência e emergência, e aí acabou que alguns deixaram até de vacinar seus cães.
Então, com a volta, com a flexibilização, o ideal é que volte os passeios normais, tá? E volte também as visitas ao veterinário constantemente para poder fazer a prevenção das doenças. Sentindo-se um pouco mais seguro em relação ao controle da Covid-19, o Gustavo trouxe o Mickey para fazer uma consulta de vista no Hospital Veterinário da Universidade Estadual do Maranhão e falou um pouco como foi o processo de adaptação dos seus bichinhos de estimação durante o isolamento e como tem sido a retomada na rotina deles. Eu me mudei recentemente, para um novo bairro onde tem uma praça perto. Então, no começo a gente estava indo bastante para essa praça levar os cachorros para passear. Só que aí, como a pandemia ficou mais complicada, a gente acabou não levando isso como prioridade. E aí a gente estava mal saindo e também não era tanto prioridade da família levar os cachorros para passear. E aí aí eu percebi, que eles estavam mais estressados e tal, mas era uma coisa que eu não tinha muito o que fazer, porque era muito perigoso. E aí, depois que estabilizou mais a situação, a gente voltou a levar os cachorros pra praça e também a sair mais com eles para outros lugares. Com a vacinação já avançada no estado, já conseguimos começar a viver com mais normalidade e segurança. E os bichinhos já começaram a perceber que os dias de total liberdade estão cada vez mais perto. O Educação em Rede faz uma pausa, a gente volta daqui a pouquinho com mais Educação em Rede para você, não sai daí. Olá pessoal, vocês estão gostando do Educação em Rede dessa semana? Você quer rever outros programas que já foram exibidos? Eles estão todos disponíveis na plataforma Gonçalves Dias ou no canal da UEMA no YouTube. E o conteúdo tem vários temas interessantes que ajudam você a refletir sobre diversos contextos da sociedade. Cidadania, uso excessivo da internet, bullying, racismo estrutural, educação à distância já foram alguns dos assuntos abordados aqui no Educação em Rede. E aí, que tal revisar esse conteúdo? Então fique ligado e acesse também as nossas redes sociais. Tudo começa pelo primeiro degrau. Os ambientes estão em constante transformação e poder acompanhar as mudanças faz parte do processo de evolução. Hoje, a sala de aula mudou e virou a nossa casa. Professores precisam se adaptar à nova realidade, mas não precisam passar por isso sozinhos. Quem quer chegar ao topo não pode apenas ficar esperando. É preciso subir degrau por degrau. Escada. A plataforma de cursos abertos da UEMA é um caminho rumo ao topo, mas principalmente rumo à transformação, aprimoramento profissional, crescimento pessoal. A plataforma aproxima as pessoas dos seus objetivos. Cursos livres online que desenvolvem a competência em diferentes áreas. Mais de 400 mil usuários em todo o território nacional e em outros 59 países. Escada. Experiência e eficiência compartilhando conhecimento e qualificação. Uma plataforma interativa e de fácil acesso, inovadora no uso das tecnologias e atualizada constantemente. A pandemia alterou a vida de milhões de pessoas. Professores e alunos dormiram em um mundo e acordaram em outro completamente diferente, com novas demandas e exigindo novas habilidades. Ficar parado no meio da escada não é uma opção. Buscar o aperfeiçoamento profissional é o caminho. Um caminho que não precisa ser trabalhado sozinho. CAPES e UEMA unidas em prol da educação. Uma parceria que vai ampliar as oportunidades de formação docente. É a expertise da UEMA em desenvolver alternativas inovadoras por meio da plataforma Escada, aliada ao compromisso da CAPES com a formação continuada de professores. Duas instituições por uma educação melhor e mais qualificada no Brasil. 300 mil vagas. 5 cursos especialmente idealizados para os professores, gratuitos e com certificação, com foco na nova realidade que é aprender, trabalhar e evoluir. Mesmo que não saibamos quando tudo isso vai passar, podemos pelo menos ter uma certeza:
a de que um dia tudo isso vai passar. E até lá, a CAPES e a UEMA serão promotoras do conhecimento, do aprimoramento, do aperfeiçoamento profissional e, é claro, da formação de professores. Enquanto houver esperança, sempre haverá um caminho, degrau por degrau, até o topo da escada. Apesar de todas as dificuldades e limitações, o sonho persiste. E a vitória está sempre no final do caminho. O melhor de uma educação inovadora é o que ela consegue fazer com a vida das pessoas. Dando mais esperança e motivos para continuar. Levando o conhecimento aos lugares mais distantes. E formando cidadãos capazes de construir uma história de vitórias com muita coragem e dedicação. O EMANET. Diminuindo distâncias e construindo história. É isso aí, agora a gente vai falar sobre a nossa agenda cultural. Quem traz as novidades pra gente é a Tâmara Cantanhede. Oi pessoal, está começando mais uma agenda cultural da Educação em Rede e eu tenho algumas dicas para você. Vamos começar falando sobre diversidade. O Programa de Formação Docente para a Diversidade Étnica, ProEtnos 2022, está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado de acesso aos cursos de Licenciatura Intercultural para Educação Básica Indígena e Licenciatura em Educação Quilombola. Serão disponibilizadas 120 vagas, distribuídas nos campi da UEMA em Grajaú, Barra do Corda, Santo Inês e São Bento. Podem se inscrever candidatos indígenas e quilombolas que possuam ou estejam concluindo o ensino médio ou equivalente em 2021, com vínculo a uma etnia ou a um quilombo, e sejam indicados pela liderança de suas comunidades. As inscrições vão até o dia 3 de dezembro e as provas acontecerão no dia 16 de janeiro de 2022. Mais informações, acesse uema.br/proetnos. Agora eu tenho uma novidade. A plataforma de cursos abertos da UEMA, Escada, está lançando um novo curso em parceria com o Instituto de Terapias Integrativas, IEST. É o curso Educação Patrimonial Online, do projeto Patrimônio na Internet, o Patinet. O curso pretende discutir a importância do centro histórico e abordar de forma didática e criativa diversos assuntos, entre eles história, arqueologia e inovação em territórios criativos e patrimoniais. O curso estará disponível a partir do dia 30 de novembro e pode ser feito por qualquer pessoa que tenha interesse na temática. Ele é totalmente online e gratuito. Já vai se programando aí. E a nossa última dica de hoje vem da Sétima Arte. Está em cartaz nos cinemas o filme Eternos, que conta a história de seres imortais que se reúnem contra os mais antigos inimigos da humanidade. Uma ótima forma de entretenimento, né? Aproveite e não se esqueça de respeitar as normas de segurança contra o Covid, tá? A nossa agenda cultural fica por aqui. Até a próxima! É isso aí, você sabe que toda semana tem agenda cultural e também tem a nossa dica de livro, que é um momento tradicional aqui do nosso Educação em Rede. Acontece toda semana com uma dica super especial. E chegou a hora da gente receber a dica de livro da semana. Por lá, camarão pra comer demais. E o São Brás na venda da esquina tá R$5. Vou comprar um... Olá, gente, eu me chamo Caio Zito, sou artista, compositor, cantor, toco guitarra também. Sou aqui de São Luís do Maranhão. A gente vem trabalhando muito, fazendo muitos shows aí em várias casas de São Luís, ganhando algum destaque. Estamos muito felizes com isso, né? Eu e minha banda. E hoje eu vim falar aqui pra vocês sobre literatura, né? Eu queria trazer alguns livros assim, que mudaram minha vida, me incentivaram a ler mais. Esses livros, quando eu terminei de ler eles, eu já quis ler mais coisas.
E são livros muito especiais para mim, que eu queria compartilhar com vocês aqui hoje. Que, enfim, recomendo sempre para todos os meus amigos, para todo mundo. Quem me conhece sabe que eu só falo desses livros. E hoje eu quero trazer para vocês o meu autor favorito, que é o Gabriel Garcia Marques. É um autor colombiano, né? Um dos maiores nomes da literatura mundial e, quiçá, o maior da literatura latina. Assim, ele já ganhou o Prêmio Nobel de Literatura e tudo mais. E hoje eu queria falar de 2 livros específicos dele, né? Que é o Crônica de uma Morte Anunciada, que é um livro, assim, curtinho, muito gostoso de ler, assim, você lê ele numa tarde deitado numa rede, e é muita tensão, assim, é muito interessante esse livro. Conta a história de um homem, né, que acorda e ele tem uma morte anunciada, né, como o próprio livro diz, o título diz, não é spoiler nem nada, podem ficar tranquilos. Ele, tipo, vai morrer e as pessoas meio que sabem, ao mesmo tempo ninguém faz nada pra tentar ajudar o cara. As coisas só vão acontecendo e, enfim, esse lance da história se desenrolando e ninguém querendo ajudar o cara é uma coisa, assim, que dá uma agonia, entende? E te força a continuar a ler, e tu quer saber como que vai terminar essa história, se ele vai morrer, se alguém vai ajudar, o que vai acontecer com ele. E é um livro maravilhoso, Eu sou muito lerdo pra leitura, mas esse livro eu leio ele, assim, voando, pô. Em um dia eu termino. E o outro livro que eu queria falar também é do Gabo, né, do Gabriel Garcia Marques, que é o meu livro favorito da vida, que chama 100 Anos de Solidão. Essa, assim, dizem que é a maior obra do Gabriel, é uma das maiores obras já escritas, assim, em nível de relevância, de bom gosto literário, né? Conta a história de uma família, né, os Arcádio Buendia, mas, assim, é uma história de amor, de guerra, tem hora que parece Velho Oeste também, assim. Tem hora que é um romance de 2 pessoas, assim, porque conta uma história de uma família, né? E cada geração vem vindo pessoas diferentes e mais malucas e histórias de coronéis que entram em guerras. É um livro que fala muito do Brasil também, assim. Tem vários paralelos que a gente pode traçar pro Brasil. E que é muito interessante. A família lembra muito uma família latina, que também é uma família brasileira, né? Somos latinos. Então tem um lance deles homenagearem os avós, os pais homenagearem os avós colocando o mesmo nome, né? Então o José, que é o avô, também é José, que é o filho. Isso às vezes dá uma confusão na hora da leitura, né? Mas é uma coisa que eu me relaciono também muito, né? As nossas famílias são da mesma forma. Mas, assim, é o melhor livro do mundo. Sem meme nenhum, assim, é o melhor livro que eu já li na minha vida. Quero reler ele. E eu me lembro que quando eu tava lendo ele pela primeira vez, eu levava ele debaixo do braço pra todo lugar. Uma vez eu fui pro hospital, assim, eu tava lá mal com o livro aqui. Preciso descobrir o que acontece. Então são 2 livros que, assim, te forçam a ler eles todos. Porque é muita tensão, é muita história, é muita aventura, muito sentimento nessa escrita do Gabo, né? E é isso, gente. Mais uma vez eu me chamo Caiozito. Me sigam aí nas redes, acompanhem meu trabalho. E esses são 2 livros que eu queria indicar para vocês lerem. São livros maravilhosos e eu recomendo do fundo do coração que vocês conheçam o trabalho desse escritor magnífico, que muita gente já conhece, mas quem não conhece tem que conhecer, porque ele é um dos maiores escritores da história. Assim. Um beijo. Tá aí, muito legal. Tenho certeza que você vai ler na hora que der, hein? É isso aí, fica essa missão para você. Agora, a Educação em Rede de hoje tá acabando, passou muito rápido, foi muito legal discutir sobre essa volta às aulas. Semana que vem a gente volta com mais Educação em Rede para você. Não esquece, é toda quarta-feira às 7h30 da noite, com reprises aos sábados às 5 da tarde. Não esquece de seguir a gente também nas redes sociais, é só apontar a sua câmera pro QR Code que tá aparecendo aqui na tela, tá certo? Eu espero você semana que vem. Até lá! Parceira da TV Educação. Caminho para o Saber.